Muito obrigado, muito obrigado. Uma pergunta recorrente que fazia um professor Masaru Taniguchi é: por que uma pessoa bondosa fica doente, fica infeliz? Por que fazia essa pergunta? O ensinamento da Seiichi Noye diz que tudo é projeção da mente, reflexo da mente, sendo o mundo da projeção da mente, reflexo da mente, uma pessoa bondosa deveria refletir aquilo que é condizente com o seu comportamento de pessoa bondosa. Mas mesmo pessoas bondosas ficam doentes, vivem infelizes. Por quê? O professor Masaru Taniguchi explica essa questão da seguinte forma: a virtude mais envolvente que faz realçar as demais qualidades é o otimismo, decorrentes do espírito positivo e alegre, que cria uma atmosfera leve, harmoniosa, solta e feliz ao redor dessa pessoa. Por outro lado, de nada adianta fervorosa fé religiosa ou ser uma pessoa correta e bondosa se mantiver a mente sombria, que cria atmosfera pessimista, cria desarmonia ao redor dessa pessoa. Por que uma pessoa bondosa se torna infeliz? Se o corpo e destino são reflexos da mente, como é que uma pessoa boa se torna infeliz? O professor Masaru Taniguchi responde da seguinte forma: muitas pessoas bondosas, honestas, que não praticam o mal, costumam achar imperdoável os deslizes e falhas dos outros. E por ser uma pessoa boa, não consegue extravasar isso e acaba guardando no íntimo essas insatisfações, essas reclamações, essas queixas. Mesmo sendo pessoas boas, acabam tendo mente crítica, insatisfeita, porque uma pessoa boa tem um padrão de procedimento e acaba vendo muitos erros nos outros e acaba ficando muitas vezes pessimista, conflitante. A esses pensamentos que vai guardando, é como fosse pó, fuligem, que cobre um determinado objeto e depois de certo tempo forma uma camada espessa e que na nossa vida envolve aquilo que é a fonte da vida, a energia vital. Nós temos uma bateria interna de onde emana a nossa força vital, de onde vem a nossa coragem, a nossa autoconfiança, a nossa determinação. E se essa força não flui, você acaba ficando desanimado, triste, sem força, sem ânimo. Essas pessoas boas que guardam ressentimentos são pessoas que se tornam vítima de asma, bronquite, artrite ou fracassam nos negócios. Por quê? Ela emite as vibrações guardadas no subconsciente. Asma, por exemplo, é aquilo que sufoca, a pessoa guarda e sufoca, acaba criando, exteriorizando como uma doença chamada asma. Artrite, bronquite, artrite, bem fácil de entender, é bronca, atrito, conflito, e surge nas articulações, porque é onde unem as pessoas, falta ligação com as pessoas, reflete essa falta de ligação com as pessoas, parte do corpo que liga, que é a junção dos dedos, dos braços, enfim, surgem artrites. E por que fracassa no negócio? Porque cria uma atmosfera desarmoniosa. Desarmonia quer dizer destruição, diminuição, fragmentação. Quando as coisas fragmentam, diminui de tamanho.
Ao contrário, quando há a harmonia, há a união, há a junção e cria um corpo maior, há a prosperidade. A harmonia cria a prosperidade, a desarmonia é o inverso, por isso que traz fracasso nos negócios. A explicação para este fato está na falta de alegria, de otimismo, da mente sombria, porque os pensamentos sombrios gravados no subconsciente emitem vibrações, mesmo que a pessoa não faça isso consciente. Quando você está insatisfeito com alguma coisa, você emana essa insatisfação lá de dentro. Quando você está com raiva, emana essa vibração. Quando você está triste, você emana essa vibração. E isso acaba atraindo, pela lei da atração dos semelhantes, circunstâncias, fatos, acontecimentos semelhantes a isso. O pessimismo, a tristeza, conduz à doença, mesmo sendo uma pessoa virtuosa, uma pessoa boa. E ele dá um exemplo. O fundador da seita Kurosumi, mestre Munetada, sofreu de preolite na sua juventude. Preolite é acúmulo de água. Água é símbolo de tristeza. Quando nós ficamos tristes, choramos, verte água, líquido. Então, quando a pessoa guarda sentimentos tristes dentro de si, no caso do mestre Monetada, perdeu seus pais um em seguida do outro, e isso acabou criando preolite, manifestando a tristeza acumulada, acabou manifestando como preolite. Preolite é tristeza, água, líquido que se acumula no peito como líquido. Água quer dizer tristeza. Leu na Sutra do Budismo sobre o dever filial. Corpo é dádiva dos pais, não feri-lo é o primeiro passo do dever filial. Quando ele leu essa frase, percebeu que estava sendo um filho mau, não estava cumprindo seu dever filial, pois estava imersa na tristeza, envolto no desânimo e pessimismo. Estava envolvendo a mente, que é a dádiva dos pais, com pensamentos negativos, que são como sujeira, ou seja, fuligem, pó, nódoa da ilusão. Assim, mudou a mentalidade. No dia seguinte, saiu para tomar banho de sol no mar, para purificar-se e receber a luz da manhã na praia. Lá na praia ele mentalizou, olhando para o sol: ó Deus do sol, impregna e ilumina o meu interior. A partir desse dia, a doença desapareceu completamente. Por quê? Isso que nós vamos ver. Eu também costumo sair na rua, fora do prédio, fora da casa, ir no topo do prédio, olhar o sol e falar: ó Deus do sol, impregna, dai-me a força, dai-me a sabedoria. E aí parece que eu recubro o ânimo. Fica doente, pessoa bondosa ou não, que emite vibração de pensamento sombrio, triste, amargurado, crítico. Pensamento sombrio, o que é? É como se fosse uma fuligem. Por isso que na Sutra é tratado como nódoa da ilusão. Quando a pessoa fica doente, no japonês doente, byoki, aqui está o kanji byoki. Bio quer dizer doença, e ki é energia vital, ou seja, doença da energia vital. Doença é a falta de energia vital, da força da vida. Bioki, de onde vem a força da vida? Vem da alma, da vida que está dentro. Por isso que o professor Masaru Taniguchi diz que bioki, doença, é doença da alma, da vida. Por que isso acontece? Porque a nódoa da ilusão, ou seja, esses pensamentos sombrios, tristes, inconformados, de reclamação, de crítica,
Sem perceber, você está emanando isso, está pensando, sem perceber, está olhando coisa errada, criticando. E isso é como se fosse um pó, uma fuligem que vai acumulando, acumulando e acaba cobrindo a fonte da vida, a bateria da vida, de onde emana a força da vida. Quando você não emana a força da vida, você fica desanimado, fica triste. Por isso que é bioquia, é doença da alma, falta da energia vital, falta da força da vida. Nódoa da ilusão, ou seja, pó, fuligem, encobre a fonte da força, o ki, a vida, e não deixa a força da vida exteriorizar. Vamos ver assim. Nós temos a fonte da vida, a alma, o espírito, aquilo que foi alojado dentro de nós através do sopro divino, ou que Jesus Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. É o espírito, vida espírito, cria o corpo e nele se aloja. Essa vida espírito é a fonte da nossa energia vital, da força que dá coragem, dá ânimo, dá determinação. Então é como se fosse uma bateria que emana força para o seu corpo. Esse o azul aqui seria o corpo físico. Mas a nódoa da ilusão acaba encobrindo e não permite que essa energia, essa força saia para fora. Isso que é nódoa da ilusão, pó, fuligem, que encobre a fonte da vida, o ki, a energia vital, e não deixa a força da vida exteriorizar. Se a energia vital, a força da vida, do espírito, enfraquece o corpo, ou seja, a mente, e acaba surgindo a doença em algum lugar do corpo que combina com a vibração mental emitida pela ilusão, como quando a asma, você tem uma coisa sufocante dentro de si, sufoca, não deixa respirar, sufoca. Por isso que na Sutra Sagrada está escrita: a mente, ilusão profunda, dá a forma à crença e manifesta uma imagem falsa. Imagem falsa, doença, é uma imagem falsa criada pela essa ilusão. Isso aqui, ela tem uma força, além de não deixar sair a força da vida, ela cria uma imagem falsa. Por isso que doença não existe. É imagem falsa criada pela ilusão. Quando você afirma, doença não existe. Isso não existe. O que existe é a vida. Eu sou vida de Deus. Eu sou perfeito. Desperta essa força, sacode essa força da vida que está dentro e dá um jeito de tirar a fuligem e surge a força da vida. Por isso que o seu Monetada foi na praia e simbolicamente ele tomou banho do mar e olhou para o sol e fez a mentalização da energia da luz solar fluindo para dentro, iluminando a sua alma, iluminando a sua vida. Isso dá muito bom resultado. Quando adoecer, examine o seu estado mental. Quando sente a dor no corpo, muitas pessoas logo pensam que é uma doença. Qual é a doença? Qual é a causa da doença? Que remédio utilizar para a cura, etc, etc. Doença, como já vimos, é falta da energia vital, vem da desarmonia mental e emocional, que produz distúrbio no corpo, que chamamos de doença, que apresentam diversos sintomas que alertam as pessoas. As dores são sintomas, dor na articulação, sintoma. Por isso, você tem que examinar a sua mente, agradecer ao sintoma pelo aviso e examinar o seu estado mental no período anterior ao surgimento da doença. Você vai descobrir que guardou ou reprimiu algum rancor, raiva, insatisfação, reclamação, tristeza, etc, etc.
Se a resposta for positiva, procure eliminar todos esses focos nocivos. Liberte-se deles, expulsando os sentimentos reprimidos. Assim, a doença desaparecerá. Como é que expulsa esses sentimentos ruins que surgem na nossa cabeça? Chama Deus. Tem uma revelação que diz assim: ai daqueles que não me chamam, porque se não me chamar, se não acreditar em mim, eu não posso ajudar. Então, acredite em Deus, chame, ó Deus, que estais no profundo da minha alma. Ó força infinita, manifestai. É uma afirmação que eu faço constantemente, porque às vezes você acorda triste, do nada assim, fica chateado, parece que falta força. É porque alguma coisa está bloqueando a saída da fonte da energia vital. Por isso que você fica desanimado, triste, sem força, sem ânimo. Vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. O professor Masaru Taniguchi fala, é o encobrimento da força vital. Dentro de nós temos uma bateria da vida que faz a energia vital fluir para o nosso corpo, na nossa mente. Quando nós estamos recebendo essa energia vital, acordamos alegre, feliz, animado. Mas de repente acontece alguma coisa, parece que encobre. É a ilusão. O que é a ilusão? A ilusão é esse pó fuligem porque são os pensamentos negativos que você sem querer vai pensando e vai acumulando, e numa hora ela toma um volume, um corpo, acaba cobrindo a bateria da vida, da energia vital. O professor Masaru Taniguchi diz, dá-se o nome de ilusão, o pecado. Ilusão e pecado, no fundo, é a mesma coisa. Ilusão é termo usado pelo budismo e pecado é termo usado por igreja que tem como seu centro Deus. O budismo tem como seu centro Buda. Não é uma coisa que surge de repente. São pensamentos. O professor Masaru Taniguchi diz que karma é como vapor que vai acumulando diariamente. Vapor do sol aquece a lagoa, a água do mar vai subindo, o vapor que sai da panela de arroz que vai subindo, acumula, e isso cria umidade no ar. Cria umidade no ar. Quando a umidade encontra condição, ou seja, o ar frio, ela precipita, sai como efeito, precipita como chuva. E isso que acontece na nossa vida, a ilusão, que são essas fuligens, que os pensamentos que vai acumulando, encobre a vida, encobre a alma. Por isso causa sensação desagradável, de tristeza, de desânimo, você fica sem força. O segredo é você não acumular esses vapores nocivos emanado pela nossa mente. Você procurar ter pensamentos alegres, positivos, sempre, o máximo possível. Quando vier pensamento negativo, pense em Deus, pense na alegria, pense em alguma coisa boa, agradeça as pessoas que te ajudaram, etc, etc. A ilusão encobre a vida, aprisiona a vida, a força vital, não deixa a força vital sair. Por isso não conseguimos exteriorizar a capacidade plena. Sem capacidade plena, nós não vamos ter uma vida saudável, física, mental e financeira. Principalmente a financeira, porque a capacidade profissional depende da nossa capacidade plena de realização, a capacidade plena que vem da nossa energia vital, aquilo que dá coragem, né, que dá ânimo, dá determinação, aquilo que dá resiliência. É a energia que vem de dentro de nós. Além disso, a mente é ilusão profunda, ou seja, essa fuligem acumulada também tem uma força negativa, cria, dá a forma à sua crença,
e cria, manifesta uma imagem falsa, isto é, a ilusão cria a doença, cria a pobreza, cria a desarmonia, cria a artrite, cria o asma e assim por diante. Por isso, quando você elimina a ilusão, que é a causa das imagens falsas, a doença, a pobreza, a desarmonia desaparece. O que fazer para desaparecer? O otimismo é a mais envolvente das virtudes. Quando acende uma lâmpada, ilumina até o canto mais escuro do aposento, desaparecendo toda a escuridão. Não importa se o ambiente é feio ou bonito, triste e sombrio. Tudo se ilumina, pois a luz envolve e apaga todos os fenômenos. A luz apaga. Este mundo tem uma lei da presença e da ausência. O que existe de verdade é a luz. Quando a luz não está presente, surge na sua ausência a sombra. Então, assim é o calor, o frio. O frio surge quando não tem o calor. A tristeza surge quando não tem alegria. O mal surge na ausência do bem. Essas coisas não existem de verdade. É exatamente como sombra. Sombra existe enquanto não tiver luz. Se você levar uma lâmpada num lugar escuro, ilumina e a sombra desaparece. A ciência, por isso, estuda a luz, não estuda a sombra. Não existe teoria da sombra. Como é que luz propaga onde surge a luz, não como surge a sombra. Da mesma forma, tem a termodinâmica do calor, não do frio. O frio é a ausência do calor. A tristeza também é a ausência da alegria. Por isso, quando você manifesta a alegria, faz um treino do riso, ri, a tristeza desaparece. O otimismo é a luz que ilumina toda a situação sombria da vida. Luz então apaga as situações sombrias, tristezas da vida, tais como desânimo, melancolia, falta de coragem, determinação, etc., etc. Além de apagar essa treva, ela sempre traz junto de si a alegria. O otimismo é acompanhado da alegria, e a alegria, por tabela, elimina a tristeza. Vamos ver uma aplicação prática. O caso do Dr. Bechot. O Dr. Bechot era o professor, trabalhava na escola que ele estudou. Ele sofria de úlcera no estômago, a sua esposa vivia doente também, e ele notou que sua fisionomia era muito sombria devido a rugas na testa, porque tinha muita ruga, fisionomia muito ruim, feia. Então pensou em eliminar as rugas na testa, procurando aparentar alegria e otimismo no rosto. Colava fita para não ter ruga, procurava espichar o rosto e até forçar. E ele ficou fazendo isso muito tempo. Depois de algum tempo, desapareceu a úlcera crônica. A sua esposa, que vivia histérica devido ao comportamento sombrio do marido, transformou-se em mulher alegre e feliz. Em vista deste resultado, o Dr. Bechot fundou um centro de recuperação da saúde, orientando grande número de pessoas a deixarem o aspecto sombrio e tornarem-se alegres, saudáveis e otimistas. Conseguiu grande resultado, ajudou muitas pessoas, sua vida financeira também melhorou, porque melhorou a sua fisionomia. E ensinando a mesma técnica de como melhorar a fisionomia, ajudou muitas pessoas a curarem das doenças. Por isso que o Dr. Massaro Taniguchi diz: domine sua expressão do rosto, domine. Não fica com cara triste, com aquela cara de maracujá enrugado. Procura manter alegria, fisionomia alegre, disposta, mesmo que você no íntimo não está sentindo bem. Procura erguer o peito, olhar assim firme. Aparentemente, rugas no rosto são fenômenos físicos,
sem relação com a mente, mas, assim como dunas da praia mudam de forma de acordo com o vento, as ondas mentais gravam no rosto impressões indeléveis. E isso é verdade. Você olha no rosto de algumas pessoas, vê a amargura, a tristeza estampada no rosto das pessoas, e nas outras pessoas você vê a alegria, a felicidade estampada no rosto. A expressão do rosto é resultante da expressão mental, ou seja, da vibração mental. Vibração mental devido à matriz da mente, coisas que estão gravadas no seu subconsciente que, de forma imperceptível, emana vibrações. Quando você menos percebe, você está pensando em coisa ruim. Inversamente, a expressão do rosto pode influenciar. A mente influencia o rosto, o corpo. Inversamente, a expressão do rosto, como no caso do Dr. Bechot, provou que, eliminando a ruga, ele curou-se da doença. A expressão do rosto influencia também a mente. Um rosto irritado pode deixar nervosamente. A alegria manifestada no rosto pode provocar contentamento na mente, no ambiente, nas pessoas. É possível esquecer a tristeza, mesmo que tenha acontecido uma infelicidade, se você se esforçar em manter o sorriso no rosto. Isso é fundamental, esforçar para manter alegria, rosto alegre, rosto radiante, mesmo que você esteja desanimado por dentro. Para isso, tem algumas técnicas de autossugestão para melhorar o seu destino. Olhe no espelho várias vezes ao dia com uma expressão alegre, feliz e mentalize o seguinte: estou contente, estou feliz, que sorriso agradável, Deus me ama, todas as pessoas me amam, minha vida é feliz, muito obrigado. Grave profundamente na memória sua expressão alegre e feliz, cheio de felicidade, enquanto mentaliza essas palavras de grande poder de autossugestão. Mantenha o espelho na mão, mire-se nele e sorria falando a si mesmo: estou contente, estou feliz, estou animado. Além de atrair a felicidade, você estará atraindo a saúde. A felicidade, a tristeza está dentro da sua mente. Você não deve perder a esperança e o otimismo. As insatisfações e queixas são fáceis de encontrar, mesmo morando numa mansão para milionários. Mas também existe sempre 2 ou 3 aspectos positivos em qualquer situação, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, qualquer acontecimento. Basta procurar. E aí ele dá um exemplo. Um viajante tentou consolar um islandês. A Islândia é um lugar frio, né? Em certas épocas do ano fica só noite ou fica só dia, que reside numa região fria perto do Ártico. Deve ser penoso morar nesta terra gelada. Foi o que o viajante disse para consolar um islandês. O islandês respondeu: de maneira alguma, aqui é o melhor lugar do mundo, pois o sol não se põe nunca. É questão de ponto de vista. Estas palavras são uma lição, fonte de inspiração para quem vive se queixando, reclamando, vendo o defeito dos outros, vendo só problemas, só reclamação, só insatisfação. Veja o ponto positivo das pessoas, coisas e fatos, e nunca suas partes negativas. Acenda a luz na sua mente. Se sua mente não for alegre e otimista, encontrará escuridão, mesmo que more num lugar paradisíaco. Se deseja viver feliz num paraíso, leve consigo a luz chamada otimismo, alegria, e ilumine seu ambiente para si e para os outros que estão por perto.
Quando perde o otimismo, quando é tomado pelo pessimismo, a mente se inclina em direção do abismo do mal, e ou uma depressão, ou vai cair numa depressão. A sedução do mal aumenta quando a pessoa lamuria, fica lamentando, fica queixando, fica relembrando coisas ruins. O que é preciso para evitar o mal? O mal, o que é? Já estudamos isso, é a ausência do bem. O mal é uma sombra, é a ausência da luz. O que tem que fazer? Iluminar sua mente. Em primeiro lugar, a mente grata. Em segundo lugar, mente alegre. Em terceiro lugar, mente otimista. Mente otimista vê as coisas alegres, felizes em tudo. Muito obrigado, muito obrigado.